Senhor e Salvador Jesus Cristo, aos irmãos também que nos ouvem pela live, não estão aqui, mas em espírito estão, né, irmãos? Em nome de Jesus, para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos fazer uma breve oração. Senhor Jesus, nosso Deus, Pai de infinita misericórdia, nós te agradecemos mais uma vez, Senhor, e não queremos nos cansar de agradecer a Ti, Senhor, pela vida a qual o Senhor nos deu, Senhor, porque antes de Ti, Senhor Jesus, não vivíamos, Senhor Jesus, pois nem ao menos estávamos vivos para Deus, mas com o Teu amor, com a Tua graça, com a Tua misericórdia, Senhor, pelo Teu sacrifício, Senhor Jesus, lá na cruz do Calvário, hoje temos a oportunidade, Senhor Jesus, e tivemos, Senhor, do Senhor nos resgatar, Senhor Jesus, da maldição da lei, de nos resgatar das trevas e da região e sombra da morte, e de nos vivificar, Senhor Jesus, como diz a Tua palavra, Senhor, em nome de Jesus, com o Teu amor, com a Tua justiça, Senhor, com a Tua verdade, com o Teu perdão, em nome de Jesus, Espírito Santo, e é na Sua palavra, nos Teus caminhos, Senhor Jesus, que queremos estar, Senhor, em nome de Jesus, e jamais desviarmos deles, em nome de Jesus, Espírito Santo, mas olharmos para o autor e consumador da nossa fé, Senhor, que é Cristo Jesus. Em nome de Jesus, acrescenta-nos, Senhor Jesus, a humildade, a simplicidade, em nome de Jesus, livrando-nos de toda soberba, de toda arrogância, presunção, altivez que se levanta, em nome de Jesus, nos livrando das orações contrárias, das palavras contrárias, Senhor Jesus, em nome de Jesus, de todos os principados e potestades e ossos espirituais da maldade do ar, nos lugares celestiais, que combatem, Senhor Jesus, querendo denegrir a nossa fé, Senhor, em nome de Jesus, mas desde já nós declaramos que no nome do Senhor Jesus Cristo, as portas do inferno não prevalecerão, Senhor, contra aqueles que hão de crer no Teu nome, contra aqueles que guardam os Seus mandamentos, em nome de Jesus, Espírito Santo, em nome de Jesus, nós te agradecemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Nós tínhamos, no sábado passado, nós estávamos falando um pouco, né, irmãos, de como a lei, né, ela nos atrapalha, né, de nos achegarmos a Deus, de nos achegarmos ao Pai, onde alguns acham, alguns não, muitos, né, acham que ela é eficaz, né, ela é eficaz, mas pela palavra, pelo Evangelho, que temos aprendido, né, do Espírito Santo, não é bem assim, né? Não é bem assim. Muitos acham, né, que a lei ela é uma base, né? Eu ouvi muitas vezes não, eu ouvi um jovem dizer, né, que a lei, né, dos 10 mandamentos é uma base para o cristão. E não é bem assim, né, irmão? Que a nossa base, qual que é? Né? 1 Coríntios 3, né, irmãos? Vamos lá, em 1 Coríntios 3. E ali na simplicidade, versículo 11, né? Isso aí é marca registrada, irmão, né, irmãos? Marca registrada da igreja, né? Porque, olha só o que aqui diz. Olha só, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. O que é um fundamento, né? É uma base. Não deixa de ser uma base. A casa, antes dela ser construída, você precisa fazer o quê? Um fundamento, uma base resistente, para erguer as paredes, assim, erguer de acordo com, né? Com o que você quer. Jesus é a base, Jesus é o fundamento para o cristão, para aqueles que querem morar no céu, para aqueles que querem se livrar da lei, porque a lei era uma base, e ainda é para aqueles que guardam a lei, né? Realmente,
Quando ele falou isso, eu falei, mas espera aí, mas para o cristão, a base tem que ser Jesus, e não os 10 mandamentos, e não a lei, tem que ser Jesus. Mas ali ficou, né? Não deu continuidade na conversa. Mas se alguém vier falar para os irmãos que a lei é uma base, né? A lei, como diz a palavra, ela só nos serviu de aio, né? Até que Cristo viesse. Mas serviu de aio, irmãos, para aqueles que estavam naqueles tempos, né? Hoje, em figura, ela serve de aio, né? Para aqueles que não conhecem a verdade, para aqueles que não conhecem o Evangelho. Não é verdade? Quantas pessoas em nosso meio mesmo, eu lembro que tinha muitas pessoas que tinham 40 anos, 50 anos de crentes nas igrejas aí, né? Em igrejas muito famosas. E a partir do momento que eles ouviram a palavra da verdade, que é o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eles falaram assim, meu Deus, eu estava enganado todo esse tempo. Eu estava enganado todo esse tempo, olha só. E estava né, na ponta do meu nariz e eu não conseguia enxergar. Pois é. Então, muitos ainda estão assim, achando que a base é a lei, e não é. Porque o verdadeiro fundamento, porque ninguém pode pôr outro fundamento, além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Então, aquele que não firmar, né, a sua casa nesse fundamento, cai. Porque esse fundamento é a verdadeira rocha, a qual pode vir ventos, pode vir águas contrárias, pode vir tipo de impedimento, sei lá o que for, mas a casa ainda vai permanecer de pé. Mas se a casa não tiver nesse fundamento aqui, a qual é Cristo Jesus, a sua queda vai ser grande. A queda é grande, irmão, né? E se alguém, sobre esse fundamento, formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um, né? Quer dizer, você não pode, o que eu entendo aqui, irmãos, que você não pode construir, né, a casa ou o edifício de qualquer jeito. A base é segura. Essa base aqui, esse fundamento aqui é seguro. Não é como a lei. Ele é seguro. Se ele é seguro, você vai fazer de qualquer jeito? A sua casa? Sua casa, você quer ela segura também, né? Não é verdade? Você quer ela segura. Porque você vê muitas construções aí, né, irmãos, que a casa é bonita, mas não tem uma sapata, não tem um baldrame, né? É feita ali. Aí, conforme vai passando caminhão na rua, assim, ó, a estrutura ela sente. Aí trinca uma paredinha aqui, trinca uma paredinha ali. Não é assim que acontece? Né, irmão? Os irmãos que têm mais, né, discernimento nesses trabalhos, né? Porque se não tiver, irmão, uma sapatinha para você construir, né, um baldrame assim somos nós, irmão. Nós também, o cristão, ele não pode edificar, né, sobre esse fundamento de qualquer jeito. Ele não pode edificar, assim como ele edificava. Porque, irmão, se a lei ela não permite ser de qualquer jeito, por que a graça nós vamos fazer de qualquer jeito, né? Não pode. Se nós buscávamos, se o homem ele buscava ser santo, né? A qual ninguém conseguiu ser santo na lei. Ninguém conseguiu cumprir a lei. Eles procuravam, muitas vezes, fazer ao pé da letra, ali, 8 ou 80, né?
por que nós vamos relaxar na graça? Não podemos. Jamais, não é verdade? Temos que ser 100%, buscar sempre o 100%, ainda que nós não conseguimos, porque somos pecadores, sim. Mas nós não podemos parar de tentar. Nós não podemos desistir. Ah, eu não consigo. Eu não consigo, irmão. Não consigo. Persevera. Persevera. Porque Jesus, ele disse, né, que aquele que, quando eu vier, achar lutando, trabalhando, esse será salvo. Não é aquele que ele achar 100%. Mas também nós não podemos, que nem diz o pastor, engessar, né, isso. Nós temos que lutar e vencer todas as coisas. E saber que para nós não há impedimento quando nós cremos, né, no nosso Salvador. Não há impedimento, né, irmãos? Agora, o que não podemos fazer é construir, né, a obra de qualquer jeito. Porque o fundamento, você pode ter certeza, ele é firme, irmão. Ele é firme. Ele é muito firme. A qual não posso dizer lá atrás, né? De lá atrás. E assim como Paulo, ele mesmo diz que toda vez que ele queria fazer o bem, o mal estava com ele. O mal estava com ele. E ele, quer ver? Romanos, né? Romanos 7. Só para os irmãos lembrarem. No 21 em diante, Romanos 7, 21 em diante, Paulo ele falou, né? Ele disse aqui, ó, acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento. E me prende debaixo da lei do pecado, olha só, que está nos meus membros. Miserável homem que sou. Quem me livrará do corpo dessa morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim que eu mesmo, com o entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Né, irmãos? A lei do pecado. Porque, como tinha dito, né, você falar para uma criança, né? Eu lembrei de um fato, irmão, que quando eu era mais jovem, assim, adolescente, né, na fase da aborrecência. Então eu vi aqueles quadros assim, com aquela caveira e aqueles dois ossinhos, né? Assim, risco de morte. E ali me dava sabe, aquela vontade de ver o que tinha lá dentro. O que tinha lá dentro? Não sei, toda vez me dava, que eu via aquilo, mas por que risco de morte? Não entendi. Será que tem algum bicho aí dentro aí que se você abrir, aí, né? Aquela curiosidade batia, ainda bem que eu não abri, né? Que não tinha entendimento que poderia ser aquilo, né, irmãos? Assim como eu falei da tomada, né? Que eu acabei levando a pior. Se fosse num quadro de energia daquele lá, só Deus para ter misericórdia da minha alma mesmo, da minha vida. Mas aí eu cresci, estudei, fiz curso, né? E acabei trabalhando aonde? Muitas vezes num quadro daquele lá, que era uma gabine primária, né? Aí dava até medo mesmo, irmãos. Dava medo. Porque você tinha que entrar lá com capacete, luva, estrado de borracha, bota também não podia ser bico de aço, tinha que estar óculos, e o barulhinho lá dentro lá era... Eu falei, meu Deus do céu, o que é isso? Chega, dava arrepio. Dava arrepio. É aquilo que Paulo falou, aquilo que eu quero fazer, quando eu quero fazer o bem, o mal está comigo, né? Quer dizer, ó, não entre aí. Mas a vontade era grande de entrar. Mas graças a Deus que eu não entrei, né? Graças a Deus que eu não entrei.
Então, o que eu quero passar para os irmãos é que, pela lei, jamais é impossível do homem estar perto de Deus, de agradá-lo, né? De agradá-lo. Porque toda vez que um homem ele faz aquilo que é proibido, ele sempre entra numa pior, né? Sempre entra numa pior. E vai por curiosidade e acaba, né? Acaba se arrependendo depois. Mas você viu que não era, você não viu que era proibido? Por que foi? Né? Por que foi? Aí eu lembro também muitas vezes nos trens aí, muitas pessoas pode pular o muro e ir lá para passagem do trem lá? E quantas pessoas não fazem isso? E muitas vezes se dão mal, né? Muitas vezes se dão mal. Eu já vi pessoas de perderem membros. Por quê? Porque muitas vezes estava o guardinha lá, de segurança, aí a pessoa primeiro deixava o trem vir, para poder esconder, né? Esconder e ele passar por debaixo ou até mesmo pelo meio dos vagões. E muitas vezes, irmão, não dava tempo do cidadão poder entrar lá né, no trem e o maquinista fazer o trem caminhar e a roda passar por cima. E feliz daqueles que só perdia só um membro, porque muitos morreram assim. Por quê? Era proibido. Era proibido, mas a pessoa foi lá e fez. A lei pegou. Porque, irmãos, a lei, o que ela faz é só isso, condenar o homem. Só isso. Aí o irmão fala assim, só isso? Você acha só? O que a lei faz, o que a lei traz para o homem é condenar. É condenação. Jugo de ferro. Né? Não há misericórdia. Não há misericórdia. E hoje nós encontramos a misericórdia. Aonde? Na lei? Na lei do Espírito de vida em Cristo? Jesus. Hoje nós encontramos a misericórdia. Se nós encontramos a misericórdia, o amor, o perdão, a graça, nós também temos que usar como Jesus ele nos trata, com amor, com graça, com misericórdia, com piedade, né? Temos que ser assim, que antes era olho por olho, dente por dente, né? Queimadura por queimadura, pé por pé, mão por mão. Eu lembro de um fato que os meus pais não gostavam que eu ficasse na rua. E onde é que estava o Cláudio? Na rua. Era rueiro. Rueiro, irmão. Já quase morri afogado, mas aprendi a nadar. Mas quase morri afogado. Por quê? Por desobediência. Por causa da lei. Não vá. Ia. A lei pega. Aí muitos falam assim, Deus quis assim. Que nada. Deus não tem prazer na morte de ninguém. A pessoa vai e ela vai com a responsabilidade em cima dela. Porque quando chega lá, e aí? O que é que você fez? Ah, Senhor, aconteceu isso, isso e isso. Mas você lembra que sua mãe ou seu pai falava que não era para você fazer? O que é que você fez? Você desobedeceu, né? A pessoa, muitos vai ser pega assim. Você desobedeceu, lembra? Pois é. É isso que a lei traz. É isso que a lei traz. Somente isso. Condenação. Mas pela graça do Espírito Santo, irmão, nós encontramos, né, entendimento através de Cristo. Através do Evangelho. Para quê? Para nos livrar dessas coisas. Para nos livrar, mas tem que ser 100%. Eu digo que nós temos que buscar 100%. Não podemos titubear, não podemos manquejar, né?
Aquele senhor que uma vez veio nos visitar aqui, trabalha comigo, ele falou assim: varão, eu acho que Jesus já está à porta, viu? Já está à porta. Que o que está acontecendo, eu fui e falei para ele: irmão, lembra que a palavra diz assim, que tudo isso daí ia acontecer, todas essas coisas que você está vendo aí, ó, iria acontecer, mas ainda não seria o fim. Então, vigiemos, estejamos atentos, sóbrios, porque nós não sabemos que dia vai vir o ladrão, né? Então é melhor a gente estar atento, porque nós não sabemos quando que vai vir Jesus. Isso daí é início das tribulações, não é o fim ainda. Aí ele parou para pensar, cada vez está mais difícil. Pois é, irmão, está mais difícil, mas Jesus, ele já nos garantiu. Ele já nos garantiu que nele nós somos mais que vencedores. Mais que vencedores. Aí eu me pergunto, Jesus, será que as pessoas, os líderes, né, cristãos aí, pelo menos que eu acho que é cristãos, não veem? Será que eles não veem essas coisas, o que estão acontecendo? Aí o Espírito Santo foi e mandou para mim, 2 Coríntios, capítulo 4, né? Os irmãos abrem lá. E é uma realidade, porque um dia, irmãos, nós estávamos nesse mesmo barco, né? Nesse mesmo barco a qual eles andam. Né? Olha só, no versículo 1 em diante, diz assim, ó, pelo que, tendo esse ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Então não é para nós desfalecermos, é para nós continuarmos. Como? Amando, perseverando, perdoando, tendo piedade, compaixão, misericórdia, em tudo. Por que eu digo isso? Por que sempre cai nessas coisas? Porque o mundo, ele não quer ver o nosso bem. O mundo, irmão, não quer ver o bem do cristão. Não quer ver o bem dos filhos de Deus. Você sabe por quê? Porque a regência do mundo, ela não é de Deus. Ela é de Satanás e seus demônios. E tanto que fala em João, né, que se nós fôssemos do mundo, o mundo amaria o que era? Seu. Mas porque não somos do mundo, o mundo nos odeia. O mundo nos odeia. É por isso que, em nossas vidas, como cristãos, sempre vai ser, irmão, amor, perdão, misericórdia, piedade, compaixão, graça, verdade, são essas coisas. Essas coisas só são encontradas, irmãos, aonde? Na lei do Espírito de vida em Cristo Jesus. Somente no Evangelho, porque lá atrás, não havia isso. Não havia essas coisas, irmão. Não havia. Olha só, pelo que tendo esse ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Antes, rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia, nem falsificando a palavra de Deus. Tem um certo, não sei se os irmãos chegaram a ouvir, mas eu mesmo não cheguei a ouvir, mas muitos já estão sabendo, lá pelo menos na empresa que eu trabalho, tá um maior comentário de um jovem rapaz aí, que ele disse a seguinte frase, né? Ele usurpou a glória de Deus, né? Ah, sim, está escrito sobre o pastor, né? Que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Que pastor, rapaz?
O pastor sou eu aqui, ó. O pastor sou eu. Quer dizer, e está dando uma polêmica isso aí, que as pessoas, né, estão vendo os escárnios que está acontecendo, né? Ó, tá vendo, ó? É crente. É crente. Aí, ó, o que é que o crente está falando? A primeira coisa que as pessoas falam é isso aí. Aí, ó, o crentão aí, ó. Eu ir para a igreja desse, quer dizer, escandaliza o quê? O nome de Cristo, o nome de Jesus. Aí, por isso que aqui fala, ó, antes rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia, nem falsificando a palavra de Deus. Quer dizer, ele tirou Jesus como pastor e colocou ele. Eu sou pastor, eu estou aqui. O eu. Né? E assim nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus. Quer dizer, ele tirou Deus. Né? Ele não estava na presença de Deus. Pela manifestação da verdade. Aqui é o 3. Mas, se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Nós estávamos nesse mesmo barco, porque nós não críamos. Então, quantos não estão assim? Quantos são líderes aí, de igrejas, estão nesse mesmo barco? Alguns dos irmãos já chegaram a pensar com vocês mesmos, Senhor Jesus, mas por que as igrejas não veem isso? Já pensaram com vocês mesmos? Mas por que pastor, né, aquele pastor famoso não vê isso? Por que igreja tal não vê isso? Por que igreja ciclano não vê isso? Porque é espiritual isso aí, irmão. Espiritual. Porque muitos não querem, irmão, negligenciar a lei. Jesus, ele falou, eis que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Quantas vezes Jesus não falou isso? Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores. Mas Jesus não podia dar nome aos bois, assim como diz o ditado, né? Ele falava por parábolas. Aqueles que crescem na sua palavra, o véu era rasgado. As escamas caíram dos olhos daqueles que creem na sua palavra. E é por isso que aqui fala, né? Pois o Deus, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. 1 João, capítulo 2. Então, como eu tinha dito para os irmãos, né? Nós não podemos desfalecer. Mesmo vendo todas essas coisas acontecendo, né? Nossa, será que só a gente que está certo? Meia dúzia de gato pingado? Está certo, meu Deus do céu? Eu creio que não somente nós, irmãos, conhecemos esse evangelho.
que tem muitos outros aí, por aí fora, que tem esse mesmo entendimento e que faz essas mesmas perguntas. Não é possível, Senhor Jesus, que só a gente crê no seu evangelho, crê na sua palavra. Eu creio que tem muito mais pessoas que creem nessa palavra e que fazem essa mesma pergunta consigo mesmo, né? Aí aqui no 8, irmãos, no capítulo 1, versículo 8, diz assim: se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Irmãos, na lei, o homem ele tinha direito de se arrepender? Tinha? Não tinha. Não tinha direito de se arrepender. Pecou? Pedrejado. Era morto. Né? Olha só. Mas Jesus, ele diz, se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos. E não há verdade em nós. Se confessarmos, quer dizer, não tinha como você confessar lá. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Quem lá atrás era fiel e justo para perdoar o pecado do homem? Tinha alguém? Não tinha. Por que eu vou ficar lá atrás? Por que eu vou defender uma lei dessa? Porque essa lei não é de Deus. Jesus, ele falou certa vez que veio desfazer as obras de Satanás. Quer dizer, as obras de Satanás já estavam feitas. E o que é que já estava feito? Né? O que já estava feito? E ele veio desfazer. Porque lá não tinha ninguém como Jesus, ó. Se confessarmos os nossos pecados, ele quem? Jesus, é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Olha só. O homem tinha essa dádiva lá? De se purificar de toda injustiça? Jamais. Por que eu vou defender uma lei dessa? Eu vou defender, sim, Jesus Cristo, o Evangelho, a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus. Essa eu vou defender com unhas e dentes, com as minhas forças, com a minha alma, com o meu espírito, com o meu pensamento, com o meu coração. Eu defendo o Evangelho, a qual é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Olha, se dissermos que não temos pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Meus filhinhos, no capítulo 2, versículo 1, meus filhinhos, essas coisas vos escrevo, para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado. Temos um? Quem era o advogado lá atrás? Hã? Tinha advogado, irmão. Sabia que tinha advogado lá atrás? Mas só de condenação. Só para te condenar. Não para te tirar do apuro. Os únicos advogados que tinham lá era só para te deixar mais para baixo do que você já estava. Né? Olha só. Se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Basta somente nele crer, irmão. Aquele que quiser vir após mim, negue-se, tome a sua cruz e siga-me. Jesus é advogado. Então, louvor, né, que fala, advogado fiel, meu Jesus é para mim, advogado fiel. É o único, não tem outro. E é somente ele que vai nos livrar, né, dos advogados da condenação.
Porque os anjos caídos, irmão, vai ser advogado de condenação para muitos. Para muitos. O único advogado fiel que pode nos livrar, ele está no Novo Testamento, na lei do Espírito de vida em Cristo Jesus. Amém? Então tomem posse disso cada dia e não desfaleçais em vossos ânimos, né? Mas sempre, irmão, orando, intercedendo, se alegrando, cantando louvores, cânticos de honra, glórias ao nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Em nome de Jesus.